Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série Naturalizando a Harmonização. O objetivo dessa série de encontros que nós teremos é falarmos exatamente da naturalidade, da beleza natural, do que é belo, o que é natural, o que é bonito de se ver, o que é você em plena jovialidade, o que é o seu paciente em plena jovialidade. Hoje nós queremos falar um pouco mais de ciência. Falamos da moda, do modismo, das técnicas de moda e agora nós vamos falar de técnicas científicas. Eu já te peço um tempinho só e você encaminhar esse vídeo para algum amigo seu que é profissional da área de saúde e que faz a parte de estética, ou para algum paciente, amigo, familiar que queira saber um pouco mais da estética facial de forma natural, sem exageros. Naturalizando a harmonização. Esse é o nosso assunto de hoje, com ênfase na parte científica do processo. Ontem moda, hoje entramos na parte da ciência. Eu te peço já que faça inscrição aqui no canal, encaminhe para um amigo, como já falei anteriormente, e aciona o sininho que você vai receber essa série sempre que for ao ar, todos os dias às 20 horas, você vai receber um lembrete, tá bom? A gente já volta a falar depois da vinheta. Vamos lá! Hoje eu quero falar com você sobre o processo científico. Mas você sabe que a ciência da estética de face ela vem crescendo lá de muitos anos, né? Nós falamos isso no episódio de ontem. Galeano, 150 a.C. Hoje eu quero falar de Platão com você, um filósofo muito conhecido, e ele falava que a beleza, a verdade da sua alma. A beleza é a verdade da sua alma. Então, nos dias atuais, ninguém quer mais um rosto fora dos padrões, um rosto que nós tenhamos muitas vezes excesso. Então a beleza hoje ela está começando a voltar a ser a beleza do rejuvenescimento, um rosto mais jovem com a mesma aparência. Imagina você encontrar hoje com uma amiga que quando você passe por ela, você fez a harmonização e ela não te conheça. E aí você chama ela, ou um amigo, você chama ele, falou: "Ah, tudo bem, fulano? Sou eu, fulano. Nossa, não te conheci." E a pessoa momentaneamente não sabe o que te dizer porque não te conheceu. Fazem tantos anos, né, que nós nos encontramos e de repente nem faz tanto tempo assim. Muitas vezes é porque você fez uma harmonização que descaracterizou a sua pessoa, que mudou os padrões que a pessoa te conhecia. É como o paradigma antigo da cirurgia plástica, na qual você fazia o reposicionamento tecidual, puxando e deixando a face mais esticada, deixando a face com uma característica que muitas vezes ficava diferente do que a pessoa era antes e às vezes um pouco irreconhecível. Não que tivesse ficado ruim, diferente do que é o normal. A harmonização das modas, como nós falamos no episódio de ontem, levou muito isso, falou muito sobre isso. Falamos muito sobre isso no dia de ontem. Se você ainda não viu, volta lá e veja. Falamos muito exatamente nesses exageros cometidos por uma moda. Hoje nós queremos falar de ciência. Essa moda já ficou para trás e nós estamos começando agora já a entrar num processo de que nós pensamos mais na saúde em geral junto com a estética. Pensamos como Platão falava, que a beleza é o brilho da verdade. Peguem essa frase e vejam a profundidade dela. A beleza é o brilho da verdade. Muitas vezes a gente fala de beleza como se fosse só estética. Pode ser que para você a beleza de uma pessoa seja a verdade dela. Por exemplo, a pessoa é honesta, a pessoa tem um bom caráter. Isso torna muitas vezes a pessoa bela. O conceito de beleza é muito amplo, desde lá da Grécia Antiga, desde as deusas exaltadas como as deusas da beleza, Afrodite, Vênus, que eram as deusas conceituadas as mulheres mais belas do mundo. Desde essa época já se cultua a beleza. Só que a beleza natural, ela
com certeza muito mais relevantes nos dias de hoje. Por isso nossa série de bate-papo aqui falando de naturalizando a harmonização. Nosso objetivo é mostrar ciência que fala hoje sobre uma harmonização mais clássica, uma harmonização mais biológica, uma harmonização mais fisiológica, que cuida do paciente levando em consideração a fisiologia e as características de rejuvenescimento que você quer chegar, não de enchimento que você chegava anteriormente, não de melhora de tecido por espessura quando você chegava anteriormente. Deixa eu contar uma história aqui, voltando aí para o meu mundo. Há um tempo atrás, alguns anos, muitos anos atrás, a gente trabalhava simplesmente com o objetivo de tirar a gordura do paciente. E levávamos em consideração o que a cirurgia plástica fazia com a maioria dos pacientes. Você está com sobrepeso, tem gordura demais numa região, emagrece e volta depois que você tiver com X de IMC. E muitos dos pacientes nunca mais voltavam, como acontecia muitas vezes com a cirurgia plástica. Começamos a perceber que tínhamos que sair desse mundo, que não era só para a face, era um pouco diferente. Como a face não era um objetivo de você desenhar um corpo e que você precisaria de tantos litros somente tirado de gordura, como na cirurgia plástica o faz, uma área X de trabalho, como a cirurgia plástica o preza por fazer, é necessário cientificamente, a lipoescultura na região de face ela é algo localizado, algo com muito pouco volume de gordura tirado, porém um desenho muito grande. Nós começamos a refletir vendo que precisávamos rever esse conceito. Então hoje nós temos o conceito da seguinte forma, científico, saímos da moda da lipo de papada, só tirar a gordura e pronto, acabou. Entramos na moda, vamos botar assim, entramos na ciência, sem moda. Entramos profundo na ciência. E hoje o nosso paciente, antes de passar por um processo de lipoescultura, ele passa por um processo de tratamento médico para avaliar o quê? A saúde geral desse paciente. Ele precisa estar saudável, ele precisa estar bem. Passa pela nutrição, que é exatamente fundamental para que você chegue no dia da cirurgia e você esteja muito bem para ser feita essa cirurgia. Passamos pela psicologia, que faz com que os nossos pacientes sejam avaliados para nós entendermos o grau de psicológico, de alteração que aquele paciente procura. E passa por avaliação do profissional, que tecnicamente vai levar ele a outro nível de desenho de face. E depois continua com essa equipe multidisciplinar que você pode ter no seu consultório ou fora dele, multidisciplinar acompanhando esse paciente para que ele tenha resultado com tranquilidade. E nessa equipe multidisciplinar do pós-operatório entra um profissional de extrema importância, que é o profissional que faz o pós-operatório. Olha que diferença, antes o paciente chegava, nós ou mandávamos ele embora emagrecer e ele não voltava mais, ou fazíamos a lipo de papada concentrada. Hoje nós temos todo um trabalho científico antes disso, entramos na ciência da cirurgia e continuamos um trabalho científico no pós. Isso faz com que os nossos pacientes tenham resultados melhores. E automaticamente nós não estamos trabalhando no mundo da moda mais, estamos trabalhando no mundo da ciência. Pensando por esse lado, muitas coisas ainda continuam no passado. Muitas vezes vemos profissionais ainda com um excesso de preenchedor. E aí eu me paro pensando da seguinte forma: quem é da harmonização aqui, ou é dentista, ou quiser pesquisar aí no Google se for paciente, é só pesquisar lá por Maurício de Maio, do MD Codes. Maurício de Maio, ele criou um processo de pontos específicos para você usar preenchedores com quantidades específicas para uma marca de um produto de preenchedor específico também, não cabe aqui citar qual é, quem procurar na internet vai saber qual é e quem for profissional já entende qual é. Não é esse o objetivo, de falar do produto, e sim do Maurício de Maio. E Maurício de Maio criou pontos de colocação de X de unidade, 01, 02, 03, em formatos de bolos, pérola, micropérola, torre, específicos para gerar um lifting, uma elevação da face. Só que o Maurício de Maio revolucionou o mundo do lifting não cirúrgico. Só que o Maurício de Maio também, se você observar, os pacientes ou as pacientes dele são pacientes com faces leves, medianas, mediana para leve. E muitas vezes no nosso consultório não é essa a realidade. É um paciente de face média e face pesada. E o que fazer na harmonização desse paciente? Transformar esse paciente em outra pessoa?
gerar ali uma característica diferente que quando a pessoa se olha no espelho, ela vai achar bonito porque está esticada a pele, mas que ela não está com a mesma característica de que ela era como jovem. Ou você quer fazer uma harmonização natural, no qual você planeja reversamente essa harmonização. É o que nós chamamos em lipoescultura de face de planejamento reverso. Pegamos fotos, vídeos, fazemos uma avaliação, varredura da vida passada estética do paciente, observamos a saúde geral que ele apresenta hoje, vemos aonde nós podemos chegar dentro do que ele quer, mas nunca somente o que ele quer. Muitas vezes o que ele quer é algo que você não pode chegar até ele, não pode alcançar, e muitas vezes não é um indicado para ele, só que às vezes ele só conhece aquilo. Se você não for um profissional que educa o seu paciente, que leva ele a um entendimento disso, muitas vezes ele vai querer o da moda, ele não vai querer o da ciência. Um exemplo grande que eu vou te falar. Nós hoje usamos a gordura da lipoescultura em todos os casos. Não dispensamos a gordura. A gordura ela é rica em células tronco, células mesenquimais indiferenciadas, e ela tem um fator de crescimento agregado muito grande. Então ela faz volumização, bioestimulação e ainda faz um estímulo tecidual local por fatores de crescimento que são liberados no local. Olha que coisa louca, mas isso já é conhecido na literatura e a gente simplesmente trouxe isso para a harmonização. O que eu quero dizer para você é o seguinte: esse mundo já existente muita gente deixou de lado e às vezes só fazia lipo de papado e jogava fora. Tirava uma bola de bichá, que é um envelopado de gordura que tem na região de face, e que tirava e se jogava fora. Hoje a gente tem esse conceito. Você vai ver que no episódio de amanhã eu vou falar exatamente sobre esse conceito com você. A ciência envolvida na bioengenharia de tecidos autólogos e não autólogos. Amanhã, não perca essa passagem desse naturalizando a harmonização, porque isso está modificando o mundo. Deixa eu te abrir um parênteses aqui. O mundo inteiro tem falado de uma harmonização mais biológica, mais controlada, mais fisiológica, menos material, menos é mais. O mundo inteiro, não é Sandro falando, só que muitos profissionais ainda estão cegos para isso ou não querem ver. Sabe por que não querem ver? Porque muitas vezes a indústria do produto não quer que você veja, quer que você continue fazendo vários boletos para ser pagos muitos e muitos meses para você comprar o produto e utilizar bastante no seu paciente. Uma harmonização biológica muitas vezes gera um desfalque numa indústria farmacêutica, por exemplo, que produz um preenchedor. Mas não fique preocupado com isso, que você não é dono da indústria farmacêutica, você é dono do seu paciente, da qualidade do seu paciente, da saúde do seu paciente. E pensa comigo, melhor ainda, se você conseguir fazer toda uma harmonização clássica de qualidade com menos material, envolvendo menos o financeiro seu, da sua empresa, do seu consultório e do seu paciente também, óbvio que você pode aí cobrar menos. Não é cobrar menos porque você vai usar somente menos material, é porque realmente diminui os ônus desse processo e você consegue transferir para o paciente o bônus, que é exatamente uma harmonização com menos material e que tem um custo menor. Porém, você tem que lembrar sempre o seguinte: a sua capacidade científica ela não tem preço. Então, quando você passa a fazer uma harmonização natural, é sinal que você já está em outro nível, que você já está com um profissional de mais elevado, um nível mais elevado, e é a hora que você tem que cobrar mais por isso. Cobrar mais, que se você é paciente que eu estou aqui, não estou dizendo cobrar de forma absurda, nem querendo achar que eu estou estimulando o profissional a usurpar de você, não é isso. É cobrar mais, por quê? Porque você também vai receber mais se você é paciente. E se você é profissional que está aqui, você vai ter mais para dar do que todo mundo que faz igual. Hoje nós temos o mundo inteiro falando numa coisa mais biológica. E no Brasil temos muitos profissionais falando na moda antiga. E temos muitos profissionais caminhando para essa moda antiga. Várias especialidades da área de saúde indo para o mundo da estética. Porque realmente vem revolucionando a vida de muitas pessoas. Isso é uma maravilha. Só que quando a gente caminha na contramão do que todo mundo está fazendo, muitas vezes é o seu diferencial. Eu gosto muito de citar um livro chamado Estratégia do Oceano Azul.
vai aparecer aqui para você estampado bem esse livro. Vou pedir meu time para colocar aqui. Estratégia do Oceano Azul. Ele fala que você não pode brigar por preço. Você tem que brigar por diferenciação. Você não precisa ter preocupação com a sua concorrência. A diferenciação vai ser a sua mudança, a sua virada de chave para uma harmonização de modinha, para uma harmonização de excelência dentro de padrões técnicos e científicos. E o seu paciente vai entender isso? Meu paciente vai entender isso, Sandro? Você pode me perguntar numa hora dessa? Vai, desde que você entenda primeiro que ele e aprenda a ensinar o seu paciente. Porque ele não nasceu sabendo, e você estudou muitos anos para estar sabendo isso. Então, qual é a nossa obrigação como profissional de saúde? Ensinar o nosso paciente. Levar ele a ter um nível de consciência que ele veja que, para harmonizar uma face dele, ele não precisa gastar 20, 30 seringas numa face. Ele precisa tirar os pesos, por exemplo, tratar a biologia local que foi perdida de uma pele de qualidade, tratar os tendões, tratar a musculatura, tratar todas as estruturas que foram envelhecendo com o passar do tempo, que de uma hora para outra, com um produto único, não vai se transformar. Um preenchedor não vai transformar tudo isso em novo. É preciso que o seu paciente veja em você esse profissional. E é isso que vai fazer de você um profissional diferenciado. Não é que você não vai usar mais os produtos clássicos, você vai usar, só que você vai usar em muito menor quantidade. Só que você vai usar em muito menor quantidade e você não vai perder dinheiro por isso, porque você vai usar em muito maior quantidade a sua sabedoria, a sua ciência, a sua qualidade técnica, a sua qualidade científica. E isso, para pessoas que querem realmente ser bem cuidadas, elas vão valorizar muito o profissional que pensa dessa forma. E muitas vezes vão pagar mais caro por um profissional que pensa dessa forma, por um profissional que simplesmente passa medicamentos. E injetar é um produto medicamentoso, é um medicamento. Se você está prescrevendo e injetando um produto, você é um profissional que está prescrevendo medicamentos. E você acha que o nosso organismo gosta mais de quê? Medicamentos injetados ou cuidado com a biologia do envelhecimento? É por isso que nós falamos muito em liposcultura. É por isso que nós falamos muito hoje em técnicas cirúrgicas pequenas e com baixa morbidade de face que podem fazer a elevação, a sustentação. Nós falamos muito depois do processo de redesenho de face, de liposcultura, de utilização da gordura para volumização, bioestimulação, e aí falamos muito de utilização de fios associados. Falamos também da utilização de laser associado, vai ser um dos nossos episódios, a utilização dos lasers de iodo. Fique atento que mais para frente a gente vai estar falando sobre isso. É uma moda, Sandro? É uma moda. Está em alta, vamos dizer assim, mas não é uma moda daquelas antigas que você pega algo antigo e sai fazendo. É uma técnica que está em alta. Está sendo muito utilizada. Chegou agora mais fácil ao nosso paciente. Nesse episódio de hoje, então, eu procurei falar para vocês exatamente desse processo. Naturalizando a harmonização. Hoje já começamos a entrar no mundo da ciência. Eu não quero tomar muito tempo de você com um vídeo longo. Eu quero que hoje você saia daqui com a frase de Platão que diz: a beleza é o brilho da verdade. A natureza é o brilho da verdade. Você concorda com isso? Pensa, olha no seu espelho, se você tiver um por perto, e vê se a sua beleza é o brilho da sua verdade. Fez uma harmonização e que deixou o seu rosto sem uma sua verdade, quer dizer, te transformou em outra pessoa. Você imagina a sensação do seu paciente quando isso acontece. Ele até acha que aquilo, na modinha, achava que aquilo era natural. Não é normal isso, todo mundo está assim. Só que ele não é todo mundo. Ele quer ser diferenciado. E cada face média, cada face pesada, cada face leve, ela precisa de um processo de tratamento. Hoje nós somos muito adeptos a esse processo de naturalização, de naturalizar a harmonização. Por isso o nome do nosso bate-papo aqui, dos nossos episódios serem dentro de uma série de episódios de naturalizando a harmonização, porque é um assunto de fundamental importância.
O mundo está falando sobre isso. Então não fique focado, grudado nos conceitos antigos da moda, grudado no conceito de profissionais que ainda são da moda e que querem te dizer que aquilo da moda é que é o bom. Raciocina. Não precisa ser o raciocínio que o Sandro está tendo aqui, mas que esse dia de hoje sirva para você como um alerta que você, como profissional da saúde, tem que raciocinar. E que muitas vezes pode ser que alguém te está manipulando a sua forma de pensar simplesmente porque quer que você venda um produto para o seu paciente. Exatamente isso. Faz uma avaliação. Quando você dá um planejamento para o seu paciente, como é que sai esse planejamento? Tenho certeza que você é um profissional de excelência, mas a maioria dos profissionais botam tantas seringas de ácido hialurônico, tantas unidades de toxina, tantos fios de sustentação. Você observou que isso é só venda de produto? Você está vendendo produto para alguém? Quando você vai num cirurgião plástico, por exemplo, se tem algum aqui assistindo, meus parabéns pela técnica de abordagem de venda, ele fala para você, você fala para ele, eu quero botar uma prótese de silicone. Ele te diz, o preço é X, o preço é 10 mil, 15 mil, mas a prótese está incluída? Não, minha secretária, meu auxiliar ou alguém vai te dar, ou ele mesmo te dá o valor da prótese. E quem vai te auxiliar, que é o seu anestesista, já está incluído nesse valor? Também não. Ele está lá e eu vou te dar o telefone dele para você negociar com ele. Ah, então o hospital já está incluído nessa história. Também não. Então você consegue mensurar o valor desse procedimento com aquele profissional. E quanto mais o profissional é de excelência, mais valor vai ter o seu processo. O que eu quero dizer com isso? A moda ficou para trás, está ficando para trás. Para mim já ficou para trás há muito tempo. Espero que para você também já esteja ou passe a ficar depois desse nosso bate-papo de naturalizando a harmonização. Porque hoje, por exemplo, a gente foca em cobrar ao paciente o valor do nosso trabalho, e que por um acaso eu vou utilizar os materiais tais. É difícil ir nessa contramão? Sim, mas pensa no seguinte, estratégia do Oceano Azul. Quem vai junto com a manada, quem faz exatamente o que todo mundo está fazendo, vai um dia reclamar da odontologia, da harmonização, dizendo que o mercado está saturado. E você que vai na contramão, indo para o mundo da diferenciação, e ser diferente passa por esse processo também de mostrar para o paciente que você não quer somente ganhar dinheiro dele, você quer cuidar da saúde dele. Lembre-se que o seu paciente ele é um potencial investidor na sua vida profissional. Quando você quer tratar o seu investidor e tirar dele mais do que deve, e ele observa isso, ele perde a confiança. E quando você mostra para ele que você não quer tirar exageros dele de dinheiro e você quer tratar a saúde dele, rejuvenescer, e que semestralmente ou anualmente, dependendo de cada técnica, você quer que ele esteja com você no consultório para você cuidar desse rejuvenescimento e manter esse rejuvenescimento, ele fala, esse profissional é diferenciado, esse profissional tem mais valor do que os outros de mercado. Esse é um papo, uma reflexão. Eu espero que você entenda que meu objetivo aqui não é criticar profissionais. E se você está dentro do mundo da moda, é só para a gente gerar uma reflexão. Porque as reflexões fazem a gente crescer. As perguntas, as argumentações, pode ser deixada aqui no chat que eu vou responder. Vou ver todas elas e terei o prazer de responder, seja aqui pelo YouTube no próximo episódio, ou seja também pelas nossas redes sociais. Vai ser um prazer. Críticas e sugestões. Tomara até que tenha muitas críticas para que a gente possa crescer juntos. As partes boas não faz mais da obrigação da gente estar falando isso aqui. Então o nosso objetivo sempre, o nosso propósito para esse ano e para o resto de nossa vida, até quando a gente puder estar aqui, é levar o máximo de seriedade aos profissionais e ajudar esses profissionais em nossos cursos, tanto online quanto presenciais. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, vai aqui embaixo, tem um link na bio aqui que tem todos os nossos
Cursos pagos e gratuitos. Nós temos cursos de 2 horas falando só sobre naturalizando a harmonização, através de técnica de lipoescultura, através de técnicas de lipoenxertia, através de técnica de autólogos e fios. Quer dizer, em resumo da história, hoje nós estamos trabalhando muito focado em cuidar do nosso paciente, da biologia e da fisiologia desse nosso paciente. Esse bate-papo de hoje foi com esse objetivo. Eu espero que a gente possa estar junto amanhã, às 20 horas. A gente vai estar aqui nesse mesmo canal. Então não esquece, vai lá. Tem o nosso Instagram passando aqui embaixo agora, ó. Nosso Instagram vai estar passando aqui embaixo na edição. Vai lá, segue a gente, vai lá no nosso Instagram e entra e faça parte dessa comunidade que está ali para discutir ciência e levar mais aos nossos pacientes. Tá bom? Um grande abraço, naturalizando a harmonização. Eu espero que eu possa ter te dado hoje alguns insights. E eu tenho certeza que quando eu vejo alguém falando para um público e coisas que possam crescer, fazermos ter um crescimento, nós temos um crescimento, eu paro para escutar. Posso até muitas vezes inicialmente achar que eu sei mais do que aquela pessoa, mas posso dizer, alguns neurofilósofos dizem o seguinte: quando você começa a achar que sabe mais do que a outra pessoa, você perde a oportunidade de aprender com aquela pessoa, tá bom? Um grande abraço, não esquece de se inscrever no nosso canal, mandar para os seus amigos aí esse nosso bate-papo de hoje. Esteja com a gente aqui amanhã às 20 horas e a gente vai estar falando mais sobre naturalizando a harmonização. Tem muita coisa boa dentro desse processo de uma harmonização mais natural, mais fisiológica e que dá mais resultado do que modinhas antigas. Grande abraço, espero você amanhã novamente.